Tenha foco no cliente certo. Conheça o perfil do seu cliente, conheça o seu cliente de perto, conheça para quem você vende o seu produto. Quem que consome o seu produto? O produto que você faz aí. O que que eles querem? O que que esse cliente quer? Quanto que eles estão dispostos a pagar? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente conhece o cliente da gente, a gente sabe como tratar, como vender, como se comunicar. Os clientes, eles são muito diferentes. Por exemplo, quem trabalha com noivinhos, né, topo de noivinhos. Esse cliente, ele tem um perfil que é mais cheio de expectativa, ele é um cliente mais ansioso, ele é um cliente que espera ver a história dele naquela peça, né, ele espera olhar para aquela peça e se identificar. Tem medo de prazo, né? Porque tem uma data específica, né? Especial para o casamento, então ele tem medo de ultrapassar aquela data. É um cliente inseguro, aquele cliente que fica pedindo foto toda hora. Já está pronto? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se já está pronto, se ficou bonito. Não é assim? Esse é o cliente de noivinhos. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, numa cliente de pote, essa cliente ela já tem um outro perfil. Já procura alguma coisa mais útil, não tem essa loucura por prazo, se preocupa mais com durabilidade, com tamanho, de como limpar. É outra vibe. Então, para isso que a gente precisa conhecer o nosso cliente, para ter um foco melhor, para conseguir conduzir ele para o nosso lado com mais facilidade. Inclusive, você consegue até identificar, conversando com o cliente, qual a faixa de preço que esse cliente busca. Eu já falei em outras lives para vocês sobre a gente criar uma cartela de produtos que atendam diferentes públicos. Um público que tem um pouquinho mais, que pode gastar um pouco mais, e um público que tem um limite, né? Então, você conversando com esse cliente, você já consegue entender qual é o tipo de produto que ele espera. Ele espera um produto mais caprichado, ou ele prefere uma coisa mais simples. E tudo isso é importante para fazer um atendimento personalizado. Indicar as peças certas, se você conhece o seu cliente. Às vezes o cliente vê um anúncio seu, se encanta pelo seu trabalho, mas na hora de comprar, na hora quando você passa o valor está um pouco acima do orçamento dele. Quando você identifica isso, você tem que fazer o quê? Conduzir esse cliente para uma outra peça da sua cartela. Já municiada dos gostos dele, já sabendo quem é o seu cliente, do que ele gosta, o que ele procura, você consegue conduzir ele para essa outra peça, para aquela peça mais simples, mas mostrar para ele que a peça é mais simples, mas não é menos valiosa. Vai te encantar da mesma forma. Ele é um produto de alta procura, né? Porque é mais simples, mas tem uma busca muito grande. E aí pronto, fidelizou o seu cliente. Ao invés de você deixar ele embora, você trouxe ele para perto. Sabe quando você recebe uma queixa do seu filho, por exemplo, na escola, e aí você fala assim: meu filho não faria isso, jamais. Por que que você fala? Porque você conhece o seu filho, você sabe quem ele é. E quando você conhece o seu cliente, é a mesma coisa. Você tem que pensar assim: o meu cliente consumiria isso? É esse tipo de produto que o meu cliente busca? Tá? Por exemplo, eu trabalho com santinho. Adianta eu produzir mangá à pronta entrega e deixar aqui no meu estoque? Todas as pessoas que me procuram são por conta das minhas peças religiosas. Elas sabem que eu produzo esse tipo de peça. E aí eu venho e produzo um monte de mangá e coloco lá atrás para vender. Vocês acham que vai adiantar? Vai ficar peça parada. Então começa conversando com o seu cliente, converse com ele, monta um perfil,
dele, faz aí, não tira um dia, um papel aí, coloca qual é a faixa etária, como que você consegue? Tem uma abinha, depois se vocês quiserem eu coloco para vocês, na parte de controle, de insight, que você consegue ver, por exemplo, qual é a idade do público que te acompanha. É homem ou é mulher? Todos esses dados vocês conseguem levantar. E aí vocês conseguem produzir produtos direcionados para esse cliente, tá? Então, monte um perfil do seu cliente. Qual é o produto que você mais vende? É noivinho? Festa de aniversário? Então, é mãe? E aí você consegue saber quem é esse cliente e produzir um produto específico para ele. Então, vai além de fidelizar o seu cliente, evitar a peça parada e ter um negócio muito mais lucrativo, tá? Entender esse perfil.